Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui pro meu canal. Um vídeo assim, bem íntimo, bem delicado, que eu vou falar de um assunto que às vezes você pode estar passando por isso, ou às vezes você já passou, ou às vezes você conhece alguém que esteja passando por isso. E o intuito desse vídeo é compartilhar minha experiência e talvez, né, motivar alguém que esteja passando por isso. Então, assim, deixe seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo para alguma amiga ou algum amigo que esteja passando por esse momento. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Quero tratar um assunto bem delicado, um assunto que, assim, é muito íntimo, que é depressão. Gente, eu tive depressão. E assim, eu confesso que não sei se eu estou 100% curada, porque às vezes eu ainda, né, dou umas recaídas. Então é uma coisa que ainda me abala bastante. Mas eu vou começar do começo a contar um pouco da minha história. Então, assim, eu engravidei com 15 anos de idade. Tinha uma namorada e a gente começou a namorar, né? Eu comecei a namorar muito cedo, muito novinha. E eu acabei engravidando. No começo foi um baque, foi muito difícil mesmo. Tanto pra minha família quanto pra família dele. Eu sofri muito bullying na escola, então assim, eu tava no primeiro ano do ensino médio. E aí uma menina lá falou que, né, eu tava grávida, e aí todo mundo começou a rir da minha cara. E também eu sofria muito por conta das pessoas, dos vizinhos, olhava e criticava, falava, nossa, né, uma menina tão nova. Era a frase que eu mais ouvia, tão nova, vai perder todo o futuro dela. Gente, eu ouvia tanto isso, nossa, ai, mas não foi avisado, não sabia. Gente, sabia, mas tipo assim, né, não era uma conversa que eu tinha muito com a minha mãe. Eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, sobre relação, essas coisas do tipo. Então eu acabei guardando pra mim. E mãe é mãe, né, gente? Da primeira semana que, né, não veio pra mim, ela já falou, né? Ah, você não tá grávida não, né? Aí eu falei, ai meu Deus, espero que não. E aí eu fiz o teste e, gente, deu positivo. E aí foi muito difícil no começo. Foi uma semana, assim, bem perturbada. Foi uma semana bem difícil mesmo. Mas depois tudo foi, né, se encaixando. Até aí tudo bem, tranquilo. Assim, a minha gravidez foi ótima. Minha mãe, meu pai me ajudou bastante. A família do meu namorado, que hoje é meu marido. Meu marido em si também, sempre presente. E aí a gente se mudou pra outra cidade. E aí a gente morou 2 anos, se eu não me engano, com os meus pais. Até aí, beleza também, tranquilo. Então, assim, eu não tinha que ficar pagando conta, porque eram os meus pais que faziam. O que eu fazia mesmo era organizar, né, fazer uma comida, mas assim, nada uma responsabilidade. Cuidar do Davi, claro, né? Eu tava estudando ainda, então assim, eu terminei a escola, eu fiz o primeiro ano e no finalzinho eu descobri que tava grávida. O segundo ano eu fiz, o meu marido levava lição pra mim, eu fazia e ele entregava pra professora. E o terceiro ano eu finalizei completo, eu ia pra escola, e normal, e o Davi ficava com a minha mãe. No terceiro ano eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava no salão e estudava. O meu marido, ele trabalhava com meu pai e fazia curso, e depois no final ele conseguiu um emprego através do meu trabalho no salão, porque eu conhecia e eu indiquei ele. E aí ele começou a trabalhar numa transportadora e a gente decidiu morar junto. E foi aí que começou, gente. A gente já tava há uns 4 anos, se eu não me engano, 5 anos. E agora? Não lembro. Por aí, a gente já tava um bom tempo junto. Foi, assim, o pior ano da minha vida. A gente morava numa casa no fundo e a gente brigava tanto. E acordava às 5h30 da manhã pra ir trabalhar. Ele pegava 4 ônibus, ele chegava em casa 10 horas da noite. Quando ele não perdia o ônibus, ia voltar pra casa de a pé. Chegava em casa, cansado, e eu fazia o quê? Brigava, gente. Brigava muito com ele. Comecei a colocar as coisas na minha cabeça, que ele tava com outra, que ele não me amava mais. Por quê, gente? Eu ficava em casa e eu só limpava a casa. Eu não fazia mais nada. Eu cuidava do Davi, claro. Mas assim, eu me sentia uma inútil. E eu sou uma pessoa que se eu não tô fazendo alguma coisa, eu me sinto um nada. Se eu tiver deitada assistindo, eu me julgo por estar deitada assistindo, porque eu me cobro muito. E eu tava me sentindo muito mal mesmo. E aí eu comecei a ter uma fase que eu só dormia. Acordava às 7 horas da manhã pra levar o Davi na escola. Eu ia dormindo no ônibus com ele no colo, sem zoeira.
eu levava ele na escola, voltava no ônibus dormindo, dormia até 1 hora da tarde e fazia alguma coisa em casa, dava 4 horas, eu ia buscar ele, voltava, dormia, acordava à noite pra fazer janta. E aí eu queria o quê? Brigar. Pra vocês terem noção do tanto que eu dormia, aconteceu um acidente lá na casa que eu morava, né? O dono da casa, ele caiu do telhado e infelizmente ele faleceu. E eu não vi nada, 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 nada. Eu só sei porque eu fui perguntar pra vizinha cadê, né, o dono da casa. E ela falou, você não soube? Eu falei assim, não, o quê? Ela falou assim, nossa, tinha um monte de gente no quintal, ambulância, tinha um monte de gente. Você não viu nada? Eu falei, não, não vi nada. Pra vocês verem o nível que eu dormia, gente. Isso era o quê? Meio-dia, 11 horas, mais ou menos. Então, assim, foi muito difícil. Só que o pior de tudo não era nem eu dormir, nem eu brigar. O pior de tudo é que eu destruía tudo, gente. Eu acabei com tudo. Eu acabei com as minhas maquiagens. Eu destruí o meu guarda-roupa. Porque, assim, dava aqueles 5 minutos e eu saía quebrando tudo. E eu falo que, assim, meu marido, ele teve uma paciência comigo. Então, assim, eu tentei várias vezes tirar a minha vida. Várias vezes mesmo. Tipo assim, eu tenho um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é uma coisa que hoje em dia eu olho pra trás e eu falo, não, né? Eu preciso falar porque eu sei que tem pessoas que passam por isso e eu sei o quanto é difícil. Então, assim, várias vezes o meu marido, né, tirava fios do meu pescoço, facas da minha mão. Então, assim, eu queria acabar com tudo. Eu não tava nem aí que eu tinha um bebezinho de 1 ano e pouquinho. Eu não tava nem aí que eu sou filha única e os meus pais só têm eu. Eu não pensava nisso, porque eu me sentia um nada. Porque eu, dentro de mim, eu pensava, por que que eu tô aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Não tinha um propósito. E aí a gente se mudou, né, pra outra casa, e aí eu consegui um emprego, consegui um emprego melhor, e ele também conseguiu um emprego melhor. Então foi aí que começou as coisas a andarem. Comecei a trabalhar, no começo tava tudo ok, tudo beleza, maravilhoso. Só que aí eu fui subindo de cargo. E quando eu fui subindo de cargo, eu fui tendo mais responsabilidade. E aí eu comecei a parar de me arrumar, porque nesse cargo que eu tava não exigia tanto. Eu só ficava sentada e o meu corpo sempre foi um desafio pra mim. Eu comecei a ficar só sentada e aí eu engordei, eu acho que uns 10 quilos em 6 meses, acho que foi por aí. E fora o que eu tinha engordado quando eu fui morar junto com o Gustavo, né? Porque eu comia toda hora, eu só comia porcaria, essas coisas do tipo. Então, assim, eu engordei com tudo, tá? Eu não tava nesse peso quando eu tive o Davi. Então, assim, não foi culpa da gravidez, foi culpa minha mesmo, tá? Então, e aí depois que eu fui, né, comecei a trabalhar, eu até emagreci um pouco. Mas aí eu subi de cargo, fui pro escritório e aí que começou, porque os chefes traziam um docinho, né? Ai, deixar um pão de mel ali em cima e a gente ia comer, né? Então, chegava datas comemorativas, tinha bolo, as coisas, e eu ficava só sentada. Então, acho que foi muito por isso. Enquanto eu tava no caixa, eu ficava andando. Ficava em pé o dia inteiro, né? Atendendo e tudo mais. Lá em cima eu não precisava ficar andando tanto. E aí foi que o serviço começou a me cansar, a não me sentir bem mais lá. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo de ter entrado, não me arrependo de ter saído, porque hoje, né, eu consigo cuidar do Davi, consigo dar atenção pra ele e consigo me cuidar também, né? E aí voltamos para os dias de hoje, gente. Hoje eu estou tranquila. A questão da depressão, eu não sei se saiu, se não saiu. Eu não fui no médico também. Por que eu não fui no médico? Até fui, né? Até tomei o remédio um pouquinho, mas só que o remédio me dava muita dor de cabeça. E aí eu parei, depois não fui mais, porque eu não gosto muito de ir no médico. Eu prometo que esse ano eu vou ir no médico, eu vou tomar um remédio, porque eu sou muito ansiosa. Eu preciso tratar disso, eu preciso ir atrás, e eu vou atrás. Mas questão de me sentir. Eu me sinto bem hoje, assim, é claro que, igual eu falei, é uma montanha russa, né? Às vezes você tá lá em cima, com a autoestima lá em cima, e no outro dia você já acorda lá embaixo. É claro que não é sempre que a gente tá bem. E tá tudo certo, sabe? Hoje eu aprendi a aceitar. E hoje também eu aprendi a olhar as outras pessoas. Porque não depende só de mim. Se eu fizer algo com a minha vida, não é só eu ser castigada. Mas as pessoas também vão sofrer. Hoje eu consigo pensar isso. Então, tipo assim, eu vou falar pra vocês, olha, nunca mais eu tentei. Já. Mas hoje eu posso dizer que é uma coisa que eu não faço mais. Mas como eu falei, é uma montanha russa. Pode ser que amanhã eu esteja na
pior e aí querer desistir tudo de novo. Mas hoje eu não penso mais nisso. Eu estou vivendo a minha melhor fase, então assim, eu consegui conquistar muita coisa. Meu corpo, gente, minha autoestima é uma aposta. Sério, gente, não sei. Não tem dia que eu acordo bem, mas a maioria dos dias eu me acordo me achando horrível. Gente, principalmente pelo meu corpo. Eu não sou dessas que aceita, tá? Eu não acho que a gente deve aceitar, né, o nosso peso, até porque obesidade é uma doença. Então, se eu aceitar a obesidade, eu vou estar aceitando ter uma vida cheia de problemas, diabetes, colesterol. Então, não é questão de peso, não é questão de boniteza, é questão de saúde. Ah, Dani, mas você não faz nada pra mudar? Gente, eu faço. Eu faço, mas assim, é muito difícil, porque como eu falei, eu sou muito ansiosa. Então, se eu tiver ansiosa com alguma coisa, se eu tiver nervosa, eu vou comer. Não adianta. Pode me tacar o remédio que for. Não vai, gente, não vai. Mas eu prometo que eu vou me empenhar e que eu vou perder peso. Inclusive, eu quero trazer pra vocês um diário da dieta. Comenta aqui embaixo se vocês iam gostar de acompanhar, que eu quero muito mudar ainda esse ano. Esse ano ainda eu vou voltar pra academia, e eu quero muito trazer aqui pra vocês a minha nova vida, porque assim, eu tô mudando aos poucos. E é isso, gente, é aquilo que eu falei, um pouquinho a cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado e não desista, que é só uma fase e vai passar. Todo mundo tem fase ruim, todo mundo tem fase boas, tá? Vou finalizar o vídeo aqui, senão vai ficar muito grande, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.